Grande abraço, telespectadores. Está no ar mais uma edição do programa Questão de Ordem, programa que aborda as comissões existentes na Câmara Municipal de Cubatão, tanto as especiais de vereadores, como as permanentes e até mesmo as de inquérito. Recebemos na edição de hoje do programa o presidente da Comissão Permanente de Saúde, vereador Ivan Hildebrando, ele que é do PDT, e também recebemos o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Alessandro de Oliveira, que é do PMDB. Vou começar pelo Ivan Hildebrando, que é o presidente da Comissão Permanente de Saúde. Vereador, satisfação em revê-lo, obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do Questão de Ordem, tudo bem? Bom, Ademir, eu que agradeço mais uma vez o convite para estar aqui no Questão de Ordem, um programa que tem feito com que os munícipes de Cubatão conheçam um pouco da realidade da Câmara Municipal, dos trabalhos dos vereadores, das discussões também das comissões. E, como disse, é uma honra estar aqui e poder contribuir e participar do seu programa. Eu que agradeço, vereador. Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Alessandro de Oliveira, tudo bom com o amigo? Tudo bem, Ademir, tudo bem, Ivan. Fiquei bastante feliz, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui esclarecer algumas dúvidas, né? E fiquei feliz em dobro quando soube também do companheiro Ivan, que está no programa para a gente discutir saúde. Muito bem. Feito as apresentações, vamos ao que interessa. O secretário municipal, vereador Ivan Hildebrando, em audiência pública realizada aqui no plenário da Câmara no dia 17, o senhor Benjamin Lopes admitiu que há falta de médicos no pronto-socorro central. Ele disse que a prefeitura vem cobrando a ausência destes profissionais da ProSaúde, empresa responsável pelo pagamento dos referidos profissionais. Entretanto, admitiu a ausência de médicos por falta de pagamentos. Como é que o senhor observa essa declaração, vereador? Ademir, para mim não me espantaria, porque o que foi pintado aquele dia nessa audiência pública, eu posso dizer assim que foi pintado uma saúde que não existe na cidade de Cubatão, porque são números, né, que se apontam e o papel infelizmente aceita tudo, mas na realidade é totalmente o oposto. E quando ele, na verdade, ele assumiu que os atrasos dos médicos aí acontecem na cidade de Cubatão, nada mais foi do que reconhecer o que é óbvio. Basta ver quantas vezes aí nós realizamos ações, inclusive até junto com o presidente da comissão, né, do Conselho Municipal de Saúde, tive que chegar a ponto de chamar uma viatura de polícia e ele estava junto comigo, e naquele dia não era um médico que estava apenas atendendo, não tinha nenhum médico, nem uma porta, nem duas portas, e muito menos na terceira. Ou seja, um total desrespeito, porque existe um contrato, mas como ali ele assumiu essa responsabilidade, ou melhor, assumiu essa irresponsabilidade, porque não tem outra palavra a falar, porque se é contrato é para ser cumprido, e quando você faz contrato em relação à cidade de Cubatão, a gente tem, Ademir, pontuado a questão dos valores, né? Porque diz que a prefeitura, o repasse é da ProSaúde. Ora, se a ProSaúde está com mais de 70 milhões de contrato, né, feito um contrato com mais de 70 milhões, acho que está na casa de 73 até 76, né, 72 milhões, pronto, que o conselheiro aqui, o presidente do conselho acabou de fazer essa correção, 72 milhões de contrato, e lamentavelmente... 72 milhões ano? E sim, 72 milhões ano, mas se você fazer... 6 milhões mensais. Veja, porque eu vou dar só um exemplo aqui, a questão de outros hospitais também, né, que uns recebem, acho que um exemplo, eu preciso até confirmar esse dado, mas o Einstein, parece, em São Paulo, tem um repasse de 10 milhões, se eu não me engano, isso também ano, e atende, né, mesmo atendendo aí as demandas, atende com melhor excelência, né, em relação, porque a ProSaúde caiu muito, até não entendi, porque quando o contrato era menor, e isso foi uma das coisas que qualidade era melhor? Eu questionei com o secretário, porque quando o contrato, né, os valores eram menores, a qualidade era maior. Agora foi ao inverso, dá um pulo no contrato, aumenta-se o contrato e diminui-se a qualidade. Então, lamentavelmente, não teria outra saída para ele de ele assumir, né, essa falta de pagamento em relação ao PS. E o caos está instalado na cidade e a porta desse caos chama-se Pronto Socorro Central.
Alessandro Oliveira, presidente do Conselho Municipal. O Benjamin também disse que em reunião com a prefeita foi pensado na contratação de uma prestadora de serviço para o trabalho de médico de urgência e emergência. Ele também afirmou nessa audiência pública que o grande problema é a baixa remuneração dos médicos em Cubatão, que acabam recebendo salários bem inferiores se comparado aos oferecidos nos municípios vizinhos. Essa afirmação para o presidente do Conselho Municipal de Saúde é satisfatória? É o motivo de todo esse caos ou não é bem assim? Sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade que temos é em relação aos salários de médicos aqui da cidade, né? Eu não vejo uma outra saída a não ser terceirizado, né? Através de uma empresa prestadora, como você colocou. Só colocando em cima do que o Ivan colocou, o contrato anual da ProSaúde é 72 milhões, né? Isso foi aprovado no Conselho no início do ano, né? Pela maioria dos conselheiros. Ele teve um reajuste do contrato anterior de 1.200.000, né? Mais ou menos. 1.200.000 no ano ou no mês? No mês. No mês. E nós tínhamos... Que dão quase 15 milhões no ano. Sim, a esperança de que o serviço realmente aumentasse, né? O atendimento fosse mais eficaz. E, inclusive, nesse dia, quando aprovado foi o contrato, nós colocamos para o restante do Conselho que a cobrança ia ser maior, né? Perfeito. A gente precisa de uma mudança na estrutura física, a gente precisa ampliar equipes médicas. É inaceitável, como foi colocado na plenária, essa demanda reprimida de cirurgias eletivas, né? Então, a gente vai cobrar. Em relação à situação dos médicos do PS Central, que estão sim sem receber, inclusive hoje eu já falei disso num programa de rádio aqui na nossa cidade, o contrato anterior ele era 1.200.000 a menos, e ele contemplava dentro desse contrato as empresas médicas, tanto do PS Central como do PSI e outros serviços. Né? E conseguia fazer isso, e também com o serviço da estrutura do hospital. Reajusta o valor e o serviço hoje não é pago isso para os médicos. Eu fui buscar, o vereador Ivan, conhecer realmente o que estava acontecendo, que eles pararam de pagar. E eles deixaram claro que isso no novo contrato não aparece no novo contrato, esse pagamento, esse repasse médico para essas empresas médicas. E eu entendi que assim, se não está no contrato, você não pode pagar, né? Porque se você paga, como é que você justifica o que não está no contrato, né? Tá, mas se não está no contrato, aumentou-se o valor, como é que você conseguiu pagar até o mês de março, né? Então a ProSaúde vai ter que depois prestar conta ao Conselho e aos demais órgãos, né? Como é que ele fez isso, né? A ideia, até comentei com algumas pessoas da área, que assim, se eles não estão no contrato hoje, as empresas médicas, por que não então não diminuir esse valor de contrato, né? Isso, lógico, precisa levantar-se essa possibilidade de um meio jurídico de fazer isso, e diminuindo esse valor de contrato, criar uma estrutura, ou seja, para esse momento a gente já vive um verdadeiro caos, né, em relação a isso, que vem se arrastando, de que monte-se aí uma empresa, um contrato emergencial para atender a nossa população. Dessa forma não dá para ficar. Como você falou dos salários dos médicos, realmente o salário é muito inferior ao salário de outras cidades, e a única saída que temos, acredito eu, é realmente terceirizar esse serviço através de uma empresa e pagar o salário. O secretário pediu, na oportunidade, ajuda ao Poder Legislativo para que seja aprovado um projeto de reajuste aos profissionais, pelo menos aos emergencistas. Mas não veio nada do Executivo para que seja aprovado pelos vereadores, Alessandro. Eu acho que ele, na nossa audiência, ele colocou essa possibilidade, né? Eu creio que vai vir alguma coisa assim para a Câmara, não sei. Pode ser que ele jogou isso para a gente discutir, e se for de interesse, acredito que a Câmara vai olhar com carinho para isso. Vereador Ivan, já que o senhor falou em viatura, o secretário foi bem taxativo contra 2 vereadores em sua explanação. Primeiro, aí é uma opinião minha, tá? Quiser me criticar a mim. Eu achei que foi extremamente deselegante do secretário, quando o vereador Severino Tarcísio da Silva Doda disse o seguinte:
Secretário, se o senhor não sabe ou não quer falar meu nome, diga apenas vereador só. Quando voltou a palavra para o secretário disse o seguinte: vereador só, se referindo ao vereador Doda. Extremamente deselegante. Essa é a minha opinião. Eu não sou dono da verdade, mas sou dono da minha verdade. E a outra, ele foi extremamente taxativo, o vereador Ivan. Gostaria que o senhor comentasse das duas questões com os seus companheiros de casa. Ele disse que se o vereador Dinho chegar da forma que chegou no pronto-socorro, ele vai chamar a polícia mais vezes, porque na última terça-feira discarou 190 contra o vereador Dinho, que estava filmando nas dependências do pronto-socorro municipal. O que o senhor tem a dizer sobre os dois fatos, vereador Ivan? A primeira, que eu já fiz um comentário por mim mesmo, que achei extremamente deselegante, do secretário na Casa de Leis, esse tipo de ironia, vereador só, referente ao vereador Doda. E a segunda, dizendo que se o vereador Dinho utilizar dos mesmos meios, ele vai chamar a polícia para o parlamentar quando ele retornar ao pronto-socorro. Ademir, aqui o que eu falo, primeiro, eu já falei isso em programa de rádio, já coloquei, já relatei em página pessoal. Secretário, ele é bom de bico, né? Ele gosta de passar o mel na boquinha dos outros quando o problema é crônico na cidade. E aqui é um total desrespeito. Desde a primeira audiência pública, que ele se porta desta maneira, né? Ele acha que está discursando para alunos, que ele gosta sempre de estar ironizando as coisas aí, né? Quando ele é apertado, ele sempre solta uma graça. Essa questão do vereador Doda foi um grande desrespeito, porque ele propositalmente, porque vem dizer que esquece nomes, chamou por 2 ou 3 vezes o vereador Jair do Bar, de Toninho do Bar. Quando fez essa menção ao vereador Doda, e o Doda falou, não, então se o senhor esquece o nome, então apenas fale vereador só. Aí na sequência ele fala vereador só, com aquele tom, porque ele gosta de uma galhofa, gosta de uma brincadeira, só que tem momento para tudo, o Ademir. E essa maneira de ele se portar, até dentro de um parlamento, ele acha que ali, quando ele vai fazer os discursos, quando ele está explicando, ele gosta de sempre estar apontando pessoas, né? Como falou mais algumas coisas ali em relação também, até um kit que tinha se falado aí agora, que foi apresentado de prevenção, né, em relação aí sexo entre homossexuais. Aí ele falou que queria mandar o kit, né, para que os vereadores experimentassem. Então são um tipo de coisas que é irresponsável. Não, ele disse isso? Teve isso lá, teve. Ele é cheio de graça, entendeu? Só que a brincadeira... Mas ninguém vai tomar uma posição? Tem que se tomar uma providência. Eu até conversei já com o presidente da casa, entendeu? E até como presidente do conselho, tem umas coisas agora que aqui a gente não vai aceitar mais. Tudo bem que é 1 ano e pouco que se falta aí, porque sempre foi pautado na ilusão, essas prestações de conta. A prefeitura não respeita o conselho municipal, a prefeitura não respeita a Câmara, a prefeitura não respeita muito menos o cidadão. E é lamentável uma postura de um secretário que ele acha que está, né, em um campo que é de brincadeira, ele vem fazer menções, até brincadeiras sem graça e falta de respeito. Não vou nem dizer brincadeira, porque é falta de respeito. Total. Porque nós estamos dentro estamos dentro de uma prestação de conta, dentro de um plenário, de uma casa de leis, para o cidadão se portar daquela maneira. Já começa o erro por aí. Essa questão de que ele fala que vai chamar a polícia para vereador, mas eu quero é que o faça. E o vereador Dinho, como ele falou, chame a polícia, porque eu vou continuar gravando. Porque esse governo, o Ademir, ele é pautado, primeiro, da ingerência, da irresponsabilidade, da falta de comprometimento com a cidade de Cubatão. Como aqui foi falado, são os reis de transferir responsabilidades. O próprio secretário, quando foi questionado a respeito de um AME aqui para a cidade de Cubatão, foi questionado de mais algumas coisas, quando ele disse que o governo do estado não aplica, não investe na cidade, foi desmentido pelo conselheiro Léo, pelo conselheiro Leonildo. Léo Obama. Isso, Léo Obama. O Léo mostrou para ele, falou, olha, aqui já veio, o Estado ia mandar um AME para cá, a prefeitura não se mobilizou, não disponibilizou lugar, ou seja,
e outros projetos que se tinham do Estado para com a Prefeitura simplesmente não absorve. Agora, essa questão do policiamento, que bom que seria, o Ademir, que ele chamasse a polícia, mas chamasse a polícia, na verdade, para ir em favor do povo, não contra o vereador que vai lá para reclamar. Porque aqui, como eu te falei, eu fiz mais ou menos, você veja, eu ainda vou confirmar esse dado, quando eu aqui citei a questão do Albert Einstein, que tem um repasse mensal também, acho que de quase 10 milhões na casa, Cubatão está quase em 6 milhões. Então, se você vê ali o próprio atendimento do Einstein em São Paulo, ele é diferenciado, é um tratamento, ou melhor, um atendimento de qualidade. É considerado o hospital que melhor atende na América Latina. Sim, e aí eu digo para você, Cubatão são 6 milhões quase de repasse por mês para uma ProSaúde, para uma gestora. Agora, muito me estranha quando ele diz, porque isso eu presenciei no Conselho Municipal, quando alguns conselheiros falaram, pô, vocês mandaram para cá um contrato, né, uma prestação lá, porém os anexos, aonde que está, que foi essa questão até como o próprio presidente aqui pontuou, a questão desse valor, se paga ou não paga, isso deve estar nesses anexos que não foi apresentado, porque até então lá foi falado que a responsabilidade era da ProSaúde em repassar. Agora me estranha o secretário dizer que a prefeita vai contratar uma empresa para cuidar. Pô, você já tem uma empresa? É o que a gente tem falado. Você sabe por que o atendimento médico da cidade de Cubatão não funciona? É porque eles não pagam, o Ademir. A UPA, o valor da UPA lá está acho que 1.300.000. Né? É claro, mas assim, hoje a UPA, vamos se dizer, pelo menos por enquanto, até enquanto se está caindo o dinheiro, eles estão trabalhando. Quando não pagar, era a mesma coisa o UPS. O UPS eram 3 médicos, né? Ainda tem lá o ortopedista, tem os 2 médicos de porta e o da emergência. Mas se não paga, não tem conversa. Claro que médico nenhum, o Ademir, vai se sujeitar a passar anos pagando uma fortuna de faculdade e agora, no momento de receber o seu salário, que é um direito dele, né, não se tem, aí é só desculpa. Então, o secretário de saúde deveria chamar a polícia, mas era para eles mesmo, pelos que eles estão fazendo com a população. E posso falar aqui para o amigo, sem sombra de dúvidas, eu acredito que não só eu, mas todos os vereadores desta casa temos um compromisso com o povo. Pouco importa, eu não preciso me preocupar em agradar a administração. A administração tem que agradar o povo. E agradando o povo, agrada o vereador, porque eu tenho por obrigação ser representante do povo, não ser baba-ovo, muito menos puxa-saco, ou de secretário, ou de prefeito, entendeu? Nós temos aqui uma obrigação, que é cuidar e representar o povo. Então, quer parar, quer que não chame polícia para o pronto-socorro, quer que não haja matérias em redes sociais, quer que não tenha mais nenhuma manifestação contrária da população, então cuide do povo com a maestria que deve, porque dinheiro, aqui eu vou te falar, Ademir, dinheiro não falta. Em um orçamento, diga-se de passagem, bilionário para 120 mil habitantes. Então é uma vergonha o que está acontecendo. E o secretário aqui, eu deixo o meu repúdio, que ele tem que parar de brincar, você está me entendendo, Ademir? Ele tem que respeitar o vereador, porque nós estamos aqui como agente político e somos homens sérios. Então, ele que não venha mais, porque na próxima, pode escrever o que eu estou falando aqui, na próxima audiência, se esse secretário se comportar da maneira que vem se comportando, eu vou pedir para que suspenda essa audiência, essa prestação de contas, e aí sim ele vai ver com quem que ele está brincando. Essa de oferecer kit de homossexuais para os vereadores experimentarem é de uma falta de educação absurda. Alessandro, para finalizar esse bloco, o vereador Ivan Hildebrando, presidente da Comissão Permanente de Saúde, disse taxativamente que o secretário ou a secretaria não respeita o Conselho Municipal de Saúde. Você está de acordo com ele? Então, quando o vereador colocou isso, e no Conselho a gente às vezes discute esse não respeito, é que qualquer tipo de prestação de contas, primeiramente, em tempo hábil, precisa chegar ao Conselho Municipal. E na maioria das vezes isso não acontece. Então, por isso que a gente sempre discute essa falta de respeito. Como é que você vai discutir uma coisa que quando chega em cima da hora? Então, tem possibilidade de você discutir isso. Né? O vereador, o Ivan, colocou também dessas que o secretário não respeitou. Assim, eu não tenho
procuração para defender o secretário, assim, eu até coloquei isso na audiência. O secretário com o conselho, com a mesa diretiva do conselho, ele tem uma boa relação, diferente de umas outras gestões que a gente não tinha nem essa relação. Dificuldade de até... O secretário nunca deixou de atender, né, o conselho, as nossas reivindicações. Eu achei também, me causou estranheza, né, na audiência pública, mas em relação a gente conseguir falar com o secretário, discutir algumas pautas anterior à reunião do conselho, ele está sempre aberto a essa discussão junto ao conselho, sim. Muito bem, este é o programa, hoje está pegando fogo o programa, hein? Programa Questão de Ordem, programa que aborda as comissões existentes na Câmara Municipal de Cubatão. Hoje estamos recebendo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Alessandro Oliveira, e o presidente da Comissão Permanente de Saúde, o vereador Ivan Hildebrando. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.